Era uma vez uma criatura incompleta, pelo menos era o que ela acreditava. Ela andava, na verdade ela rolava, mas sempre parava diante de um pensamento: falta algo em mim. E foi assim que começou a busca, pela parte que faltava, pela peça perfeita, pelo encaixe ideal. Mas e se a parte que falta não for uma ausência real, mas uma invenção, uma ilusão que a gente aprendeu a perseguir? Hoje eu quero te contar uma história simples, quase que infantil, e talvez ao final ela te ajude a se lembrar que ser inteira nunca significou estar completa. Eu sou Karina Zeferino, psicóloga e escritora, e nesse canal eu relaciono livros com a psicologia, debato crônicas, falo sobre poesia e debato a vida através das palavras. Hoje vou falar sobre um livro muito especial, A Parte que Falta, de Shel Silverstein. E depois a gente vai falar também sobre a continuidade. A parte que falta encontra o seu grande ó. Esse livro foi originalmente lançado em 1976 e em 2013 a Companhia das Letras trouxe para o Brasil. Depois relançou em 2018 após um boom de vendas quando a Juju falou dele no seu canal. Muitas pessoas quiseram comprar, as vendas aumentaram mais de 100 vezes e muitas pessoas conheceram esse livro e adoraram. Hoje eu quero falar dele um pouquinho relacionando com a psicologia. Vem comigo! A Parte que Falta, do autor Shel Silverstein, é um livro infantil. Mas só se for no formato, porque o que ele toca é coisa de adulto. É sobre aquele buraco que a gente sente, mesmo quando tudo parece bem, sobre a ansiedade de procurar alguém que encaixe. Essa história já curou corações, desfez idealizações românticas e deu nome a dores que pareciam sem explicação. Mas hoje eu quero te convidar a olhar para esse livro com outros olhos. Não os olhos da criança que aprendeu que um dia alguém viria completar, mas os olhos da adulta que se pergunta: será que falta mesmo? Ou nos ensinaram que precisamos estar incompletas para sermos amadas? Era uma criatura redonda, mas com um pedaço em falta. E ela acreditava que só seria feliz quando encontrasse a peça que se encaixasse perfeitamente em si. Então, saiu rolando, lentamente cantando, observando. Pelo caminho encontrou várias peças. Algumas eram grandes demais, outras pequenas demais. Umas queriam mudar sua forma, outras só queriam ser carregadas. E ela seguia, sempre à procura do encaixe ideal. Até que um dia encontrou uma peça que se encaixava perfeitamente. Agora sim, ela pensou, tudo faria sentido. Mas havia um detalhe. Com a peça ali, ela não rolava mais como antes. Rolava rápido demais, muito rápido. Não conseguia mais viver a vida como gostava. Não podia parar para conversar com uma minhoca ou sentir o aroma de uma flor. Rolava rápido demais para que a borboleta pousasse nela. E percebeu que nem a sua canção favorita podia mais cantar. Então, a criatura percebeu. Aquilo que parecia completar a impedia de viver. Era a ausência que permitia o movimento perfeito. Era o espaço que a fazia rolar como gostava de viver. Essa história é simples, mas esconde uma das verdades mais profundas dos relacionamentos: a crença de que somos metade. A criatura da história somos nós. Nós que crescemos ouvindo que o amor verdadeiro vem para completar, que um dia alguém virá e tudo fará sentido, que estaremos inteiras, completas, felizes. Mas o que esse livro mostra, com uma delicadeza brutal, é que às vezes o que parece nos completar nos trava, nos impede de continuar, nos impede de crescer, de mudar, de seguir sendo. Fomos educadas desde muito cedo com narrativas que romantizam a falta, a metade da laranja, a tampa da panela, a alma gêmea que vem nos completar. O problema é que essa ideia de completude externa gera um vazio interno, e nesse vazio muitas mulheres passam a viver em função de encontrar alguém, alguém que as salve, que as preencha, que dê sentido. E nessa busca, elas se dobram, se moldam, se anulam, aceitam menos do que merecem, permanecem em relacionamentos que machucam, se prendem a casamentos mornos, às vezes até abusivos,
com medo de voltar a ser incompletas. Outras vezes nem se permitem bons encontros, porque estão tão focadas em encontrar a peça perfeita que não percebem a beleza de alguém que não encaixa, mas caminha ali junto. Essa procura incessante pelo encaixe ideal é perigosa, porque a cada tentativa frustrada, a mulher vai se esvaziando de si. E o que era busca por amor vira exaustão. É assim que muitas se perdem, tentando ser desejáveis, adequadas, agradáveis, esquecem de ser inteiras. O risco de viver como uma peça faltante é aceitar qualquer encaixe, mesmo que ele machuque, mesmo que ele trave, mesmo que ele te pare. E aí, a pergunta mais honesta não é: será que falta mesmo? Mas, o quanto eu deixei de ser tentando caber em alguém? E é aí que o segundo livro traz uma virada simbólica belíssima. A parte que falta encontra o grande O. Dessa vez, aquela mesma peça, cansada, arranhada de tanto procurar, já não busca mais um encaixe. Ela só quer que alguém a carregue, que a leve junto. E então ela encontra o grande O, um ser redondo, completo, que rola por si. A parte que falta pergunta: você pode me carregar? E o grande O responde com delicadeza: talvez você possa rolar por si mesma. No início ela não acredita, afinal, viveu a vida inteira acreditando que só poderia se mover com alguém. Mas ela começa a tentar. Tropeça, cambaleia, rala as bordas, mas aos poucos começa a girar. Essa é a grande lição. A parte que faltava aprende a se mover sozinha. Descobre que o que faltava não era um pedaço, era movimento. E que ao invés de alguém que a encaixasse ou carregasse, ela precisava de alguém que a inspirasse. O grande O não a completa, ele a convida a ser. E isso muda tudo, porque quando você começa a se mover por si, os relacionamentos deixam de ser uma necessidade e passam a ser uma escolha. Você não busca mais alguém que te salve, mas alguém que caminhe contigo. O que chamamos de falta, às vezes, é só o nome que deram para a nossa autonomia adormecida. E quando ela acorda, a gente rola, mesmo imperfeita, mesmo arranhada, mesmo com medo. Rola com liberdade, com verdade, com inteireza, mesmo com as brechas. Na psicologia, essa busca por alguém que nos complete tem raízes profundas. Não se trata só de romantismo. Se trata de como fomos educadas emocionalmente. Vera Iaconelli, psicanalista brasileira, fala sobre como o amor romântico, da forma como nos é ensinado, tem mais a ver com falta e idealização do que com troca real. Desde pequenas, aprendemos que existe alguém lá fora que será responsável pela nossa felicidade e que a nossa vida só começa para valer quando esse alguém chega. Mas isso tem um custo psíquico altíssimo, porque a mulher passa a construir sua identidade em torno do outro. E como diz Maria Rita Kell, quando o amor vira salvação, ele deixa de ser relação. O problema não é desejar ser amada. O problema é achar que só sendo amada a gente existe. Regina Navarro Lins questiona essa ideia da metade da laranja e propõe que o amor verdadeiro não tem a ver com fusão, tem a ver com o encontro entre dois sujeitos inteiros. E isso existe uma virada interna. Parar de buscar fora o que só pode ser cultivado dentro. Cultivar presença, cultivar verdade, cultivar autonomia. E é aí que a escrita terapêutica entra como ferramenta simbólica e prática. Quando você escreve, você se escuta. Quando se escuta, você se acolhe. E quando se acolhe, começa a perceber que talvez o que te falta não seja só amor. Talvez o que falte seja espaço para sentir, para existir sem se podar, para ser você antes de ser alguém. Como diz Lélia Gonzalez, não basta romper com o opressor, é preciso romper com a lógica que nos ensinou a depender dele. E a escrita é essa ruptura mansa, silenciosa, mas profunda. Cada palavra escrita é um pedaço seu voltando, um passo que você dá por si na sua direção. Às vezes, a parte que falta não é uma peça concreta, é a sua voz abafada, aquela sutil, aquela ausência íntima de si mesma.
É a sua espontaneidade moldada para agradar. É aquele desejo engavetado porque disseram que não combinava com você. E aqui eu quero fazer um adendo importantíssimo que eu faço em todos os vídeos. Eu falo aqui sobre a escrita terapêutica como uma ferramenta, mas quero sempre expor que ela não substitui uma terapia. Ela é terapêutica, mas não é uma terapia. Então, eu como psicóloga indico que todos que possam passem por uma terapia com um psicólogo ou psicanalista, ok? Junto à sua terapia, aliada a ela, você pode usar as ferramentas que são utilizadas para agregar. Além disso, você também pode usar a escrita terapêutica se você não estiver fazendo a sua terapia, mas sabendo que ela não substitui, ok? Ela é uma ferramenta também de autoconhecimento. Eu falo que também é uma ferramenta de cura. Eu usei e me descobri com essa ferramenta, mas eu deixo bem claro que ela não é uma ferramenta que substitui a terapia, ok? Agora que a gente refletiu sobre o mito da completude, sobre o desejo de ser levada, encaixada, escolhida, eu quero te convidar a escrever com profundidade. Não para organizar suas ideias, mas para escavar a sua verdade. Não precisa ser bonito, nem correto, muito menos lógico, só precisa ser verdadeira. Pega um papel, um caderno ou até o bloco de notas do celular. Respire fundo e comece com essas perguntas. Vamos lá. 1. O que me disseram que me completaria e nunca completou? Essa pergunta é inspirada em Vera Iaconelli sobre a desconstrução do amor romântico. 2. Em que momento deixei de ser eu para me tornar o tipo que alguém gostaria? Essa é inspirada em Maria Rita Kell sobre o amor como lugar de desaparecimento. 3. Que partes minhas foram sufocadas para sustentar um relacionamento? Essa é inspirada em Regina Navarro Lins sobre a crítica à fusão amorosa. 4. De quais ausências eu fiz rotina, só para não ter que me confrontar com a solidão? Essa é inspirada em Lélia Gonzalez sobre a dependência como herança cultural. 5. Se eu parasse de buscar um encaixe, para onde eu teria coragem de rolar? Essa é uma metáfora direta do livro. Escreva como se ninguém fosse ler, como se você estivesse falando com uma parte esquecida de si. Depois de escrever, leia em voz alta, escute a sua própria falta, mas escute também o que ainda pulsa. Talvez ela não precise ser preenchida, talvez precise só ser reconhecida. Às vezes, o que a gente chama de parte que falta é só a parte que ficou quieta demais, por tempo demais. Porque às vezes o que a gente chama de falta é só a saudade da nossa própria inteireza. A parte que falta pode ser só um mito bonito ou uma prisão emocional que nos ensinaram a aceitar. Quando a gente acredita que alguém vai nos completar, a gente se molda, se dobra, se esconde até. E às vezes, por querer tanto caber no outro, a gente para de caber em si. Mas a verdade é que estar incompleta nem sempre significa estar quebrada. Tem buracos que são janelas, tem brechas que são espaços para crescer. Quando você entende que é inteira, mesmo com marcas, com dúvidas, com vazios, o amor deixa de ser procura e vira encontro. Não para ser carregado, mas para se caminhar lado a lado. Porque o amor verdadeiro não é encaixe, é liberdade de movimento. Como eu falei no início, esse canal também é de poesia e todo episódio eu trago uma poesia para ser lida aqui, ou eu componho ou eu trago de um autor nacional. Hoje eu compus uma poesia incompleta e inteira. Me disseram que faltava, que eu era quase, que eu era metades, que o amor era o encaixe de duas metades com saudades. Mas o que me faltava mesmo era me olhar com mais clareza, ver que o que me faz mover não é o que me completa, é a leveza. É não depender do encaixe, é não travar com a presença, é saber que a minha falta também pode ser potência. Hoje eu sou parte que pulsa, que anda, que não espera, caminho com minhas brechas e com elas eu sou inteira.
Se você também já acreditou que precisava de uma parte que falta, comenta aqui embaixo. Hoje eu escolho caminhar com as minhas brechas. Compartilhe esse vídeo com alguém que está cansada de tentar se completar no outro. E se quiser seguir nessa jornada de autoconhecimento através da literatura, da escrita e da psicologia simbólica, se inscreve aqui no canal. No próximo vídeo, a gente segue se olhando, se escutando e, quem sabe, se reencontrando. Até lá!